Bom, gente, o convite hoje é que a gente possa aprender as propriedades periódicas de uma forma muito fácil. O que é o raio atômico, a eletronegatividade, a eletropositividade, propriedades essas que são extremamente importantes para que a gente possa entender a química como um todo, né? Então a base da química é a tabela periódica. Esse é o convite que eu estou te fazendo agora. Se não está inscrito, aproveita, se inscreve, ativa o sino para que você possa saber que chegou um vídeo novo, mas sobretudo, vamos nessa, vamos direto ao ponto, vamos nessa! Bom, gente, primeira propriedade que a gente vai estudar, raio atômico, e eu vou dizer uma coisa, e depois vocês me dizem se é ou não é. Eu garanto para você que se você entender o raio, você entende todas as outras propriedades. Então essa é a propriedade que manda nas outras. Entendeu como é que varia o raio? Você vai saber a eletronegatividade, afinidade eletrônica, potencial de ionização, pode ficar muito seguro. Então cuida e vamos nessa. Vamos entender como é que varia o raio. A gente sabe, já vendo a tabela aqui, ó, que quando eu olho para a tabela periódica, eu tenho famílias que são as verticais e os elementos são parecidos, e eu tenho períodos que são as horizontais, e a gente sabe que ao longo de um mesmo período, o átomo tem o mesmo número de camadas, mas quando eu saio de um período para outro, se eu for descendo, vai aumentando o número de camadas. Então, quando eu estou numa mesma família e eu vou indo de um período para outro, vai aumentando o número de camadas. Então, olhem como é fácil a primeira comparação. Olhem bem aí para a tabela e pensem, lítio e sódio, esses elementos que estão aí com as setas. O que é que eu posso garantir para vocês? O sódio está abaixo, então ele tem uma camada a mais. Vamos pensar no desenho deles. Olha, o lítio com 2 camadas e logo depois o sódio, como vocês veem, com 3 camadas. O que é que vocês podem perceber? Porra, o sódio tem 3 camadas, ele é maior do que o lítio. Então eu posso dizer que o raio atômico ele aumenta para baixo. Quanto mais embaixo tiver o elemento, maior o raio. Essa primeira ela é facílima. Se ligaram aí? Se garantiram? Vamos para a próxima. Dentro do período. Porra, dentro do período, a variação ela é um pouco diferente. Porque se vocês pararem e pensarem, vamos comparar 2 elementos aqui, ó. Vocês veem lítio e berílio. Os dois estão no segundo período, quer dizer o quê? Os dois têm o mesmo número de camadas. Eu coloquei aí, ó, 2 camadas para cada. Primeira coisa que a gente pensa, se o lítio tem 2 e o berílio tem 2, o raio deles é o mesmo. Mas, gente, quando o número de camadas for o mesmo, você tem que olhar para o número atômico. O que é o número atômico? É o número de prótons. Se o berílio tem mais prótons, tem mais carga positiva, vocês veem que o número atômico dele é 4 e o do lítio é 3. Se o berílio tem mais prótons ali no núcleo, ele vai puxar os elétrons com mais força. Então pensem, lítio, berílio. Se o número de camadas é o mesmo, quem tiver o maior número atômico vai atrair os elétrons mais forte. Então eu tenho uma diminuição do raio, como vocês estão vendo aí. Percebam como o berílio ficou um pouco menor. Se o núcleo atrai mais forte, significa dizer, claro, tá, que o átomo é menor. Então, como a tabela é em ordem de número atômico, à medida que o número atômico vai crescendo, se o número de camadas é o mesmo, o raio vai diminuindo. Conclusão? O raio aumenta para a esquerda e para baixo. Não é difícil e eu te garanto, aprendeu essa, vocês vão aprender absolutamente todas as propriedades. Vamos fazer um resumão aqui? Ó, tabela periódica, aí você vê o número atômico aumenta para a direita, quer dizer, o raio vai diminuindo. Então eu posso dizer que o raio aumenta para a esquerda e ele aumenta para baixo porque aumenta o número de camadas. Se ligaram como a coisa era muito simples, o que é que a gente pode concluir? Olha esse elementozinho em amarelo, lá embaixo. Lignac roubou o Césio da França, o frâncio, o elemento que é o maior da tabela. Uma coisa legal agora logo para impactar e para a gente não vacilar. Não se pode confundir raio atômico e raio iônico. Raio atômico é o que a gente acabou de ver, é o raio do átomo. Raio iônico é o raio do íon. Gente, o átomo é uma espécie neutra. Já o íon, ele pode ser um cátion, positivo, ou ele pode ser um ânion, negativo. Agora, olhem como isso é fácil. O que é um cátion? É um átomo que perdeu um elétron. Já imaginaram? Átomo que perdeu um elétron? Se eu tirar um elétron, ele vai diminuindo. Então eu posso dizer o quê? Que o raio do átomo é maior do que o raio do cátion. Agora, ânion é quando eu ganho um elétron. Se eu ganhar um elétron, minha eletrosfera vai aumentando. Porra, se a minha eletrosfera vai aumentando, o raio do ânion é maior do que o raio do átomo. Não deixem de guardar isso não. Quando eu me transformo num cátion, eu diminuo. Como eu transformo no ânion, eu aumento. Na boa. Segunda propriedade bacana, que a gente vai inclusive aprofundar.
potencial de ionização. Vamos nessa? O potencial ou a energia de ionização tem a seguinte definição: é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo ou de um íon no estado gasoso. Por que tem que estar no estado gasoso? Gente, tem que estar no estado gasoso para que o átomo esteja isolado e eu mexa só com um e não com um conjunto. Então, quanto é que eu preciso de energia para arrancar aquele elétron? Vamos parar e vamos pensar um pouco. Primeiro vamos ver a equação. Ó. Você tem X gasoso, ganha energia, se transforma em X mais e libera o elétron. Estão vendo a situação simples? Ó? A gente pode ver aqui, ó, X mais energia, dando X mais e um elétron. Na boa. O que é que a gente vai raciocinar agora? Pensem no lítio. E do lado, pensem no sódio. Vocês estão vendo que o lítio é menor do que o sódio. Se o lítio é menor do que o sódio, quer dizer que o elétron está mais perto do lítio do que no sódio. Olha onde é que está o elétron aqui e olha onde é que está o elétron aqui. O que é que vocês percebem? No lítio, o átomo é menor, o elétron está mais perto do núcleo. Então é mais difícil arrancar do lítio do que arrancar do sódio. Quanto mais longe tiver o elétron, menos atraído ele está. Então é mais fácil. A gente vai tirar uma conclusão muito bacana e que ajuda a gente pra caramba. Olha só isso. Quanto menor for o raio, maior é a energia que eu preciso para tirar. Então a gente para e pensa com bem calma. Se o raio for diminuindo, eu preciso de cada vez mais energia, porque ele está cada vez mais perto do núcleo. Entenderam? Mais uma, depende de quem? Do raio. Se você sabe raio, você sabe essa daí. Então, ó, vamos passar e bora ver o seguinte. Olhem isso. O que é que vocês se garantiram aí? A energia de ionização ela aumenta para cima, porque o raio vai diminuindo, e para a direita, porque o número atômico vai aumentando e o raio vai diminuindo. Se a gente parar e olhar, quem vai ser o elemento que é mais difícil de eu arrancar o elétron, que eu preciso de mais energia? Lá em cima, ó, o hélio. Lá em cima e à direita. Então o hélio é o menor, é o mais difícil de eu arrancar o elétron, de eu molestá-lo e arrancar a bolinha dele, né? Então fácil e tranquilo. Agora um negócio bacana para você entender, não é para decorar, não, é para aprender. Energias de ionização sucessivas. O que é isso? Vocês imaginam que eu forneço energia 1, eu arranco o elétron, ó, e se transforma no X+. Mas eu pego esse X+, e eu vou arrancar mais um elétron, e ele transforma-se em X2+. Gente, o raciocínio é o seguinte. Quando eu arranco um elétron e transformo no cátion, ele diminui. Se ele diminui, fica mais difícil arrancar o próximo elétron, porque o elétron vai estar mais perto do núcleo. Se eu arrancar outro, fica mais difícil ainda. Então, você parou e viu? A energia que eu preciso para arrancar o elétron de um átomo, à medida que eu vou arrancando os elétrons, ela torna-se cada vez maior, porque o íon torna-se cada vez menor, o cátion torna-se cada vez menor. Mais uma vez, uma coisa com bastante lógica. Aí eu pus aí para você ver, ó, a primeira energia de ionização, que é a energia para arrancar o primeiro elétron, é menor do que a segunda, que é menor do que a terceira, do que a quarta. Quanto mais eu vou entrando dentro do átomo, cada vez mais difícil fica arrancar aquele elétron. Já foram duas propriedades e duas muito importantes. Vamos lembrar até agora que quando a gente vai para a tabela, os gases nobres são muito difíceis de arrancar os elétrons, né? Vamos para frente. Próxima propriedade, eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É a facilidade, é a capacidade que o átomo tem de atrair os elétrons. Beleza. Vamos pensar o seguinte. Quem é que vai atrair um elétron com maior intensidade? Quem é que consegue puxar para si o elétron mais facilmente? Com certeza, é um átomo pequeno. Se eu pegar um átomo pequeno e um átomo grande e eu aproximar um elétron, no átomo pequeno, aquele elétron vai estar perto do núcleo. No grande, aquele elétron que eu estou aproximando vai estar longe do núcleo. Então, qual é a conclusão que a gente vai tirar? A conclusão é que quanto menor for o raio, mais eletronegativo, mais aquele átomo vai atrair o elétron. Gente, eletronegatividade é a mesma coisa que caráter não metálico. Você vai, pô, que porra é essa? Caráter não metálico é a capacidade de ganhar elétron. Os não metais ganham e os metais perdem. Então, se eu sou muito eletronegativo, eu tenho uma grande capacidade, um grande caráter não metálico. Eu ganho elétron. Só lembrar. Átomo pequeno é um átomo que ganha elétron fácil. Legal pra caramba. Eletropositividade, que é uma outra propriedade que não precisa ser estudada em separado, é a capacidade de perder os elétrons. Gente,
sobretudo, sempre raciocinem. Quem é que vai perder elétron mais fácil? É o átomo que é muito grande. Se ele é muito grande, os elétrons estão longe do núcleo, é fácil de arrancar o elétron. Agora, se ele for pequeno, os elétrons estão próximos do núcleo, vai ser difícil arrancar os elétrons. Então, vamos pensar? Eletronegatividade é ganhar. Eletropositividade é perder. Quem ganha é a metal. Quem perde é metal. Então, eletronegatividade é caráter não metálico. E eletropositividade, que é perder os elétrons, é caráter metálico. Vamos olhar para a tabela. Quando vocês olham para a tabela e vocês param para pensar um pouquinho, o que é que eu posso dizer? Que a eletronegatividade ela varia para a direita, porque é quando os átomos vão ficando menores. E varia para cima, que é onde os átomos vão ficando menores. Aí você pensa, ah, Michel, então o menor é o hélio. Só que os gases nobres são estáveis. Então os gases nobres não entram na eletronegatividade. Com isso, quem é que sobra? Aquele elemento famoso que tem a maior eletronegatividade? O flúor. Então o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela. Desses que a gente pode contar, ele é o menor. Se ele é o menor, ele é o mais eletronegativo. É o que atrai mais fácil. Já o frâncio, lá embaixo, o frâncio bem aqui, ó, ele seria o mais eletropositivo. É aquele que perde elétron mais fácil. Gente, a eletronegatividade é o caráter não metálico e a eletropositividade é o metálico. Então quer dizer que os elementos da 1A são os mais metálicos e os da 7A são os mais não metálicos. Viram como a gente já matou agora 4 propriedades? Raio, potencial de ionização, eletronegatividade e eletropositividade. Para a gente completar as propriedades que realmente são importantes, eu queria que a gente visse a afinidade eletrônica. Então vamos nessa, ó. A afinidade eletrônica é a energia liberada por um átomo no estado gasoso quando ele recebe um elétron. Agora, é a energia liberada quando eu ganho um elétron. Mas, cara, quem é que quer ganhar um elétron? Quem quer ganhar um elétron é o eletronegativo, que tem afinidade por elétron. Se ele é eletronegativo, ele está doido para ganhar um elétron. Aí quando ele ganha, ele vai ficar super estável. A primeira coisa que eu queria que vocês vissem era a equação, ó. X mais um elétron dando X menos, agora eu estou virando um ânion e liberando energia. Gente, isso aqui, ó, a gente tem bem demais para pensar, ó. Você vai só respira e se garante, cara. Quem é que vai liberar mais energia? Quem quiser mais o elétron. Quem é que quer mais o elétron? É aquela desgraça que é mais eletronegativa. Então, tua conclusão, quanto maior a eletronegatividade, maior a afinidade eletrônica. Ou seja, quanto mais eletronegativo, mais energia eu vou liberar. Beleza? Tabela periódica está aí para a gente se garantir. A gente sabe que a afinidade eletrônica ela varia para a direita e varia para cima. E a gente vai lembrar, claro, que os elementos mais eletronegativos da tabela são os da 7A. Então, são os que têm a maior afinidade eletrônica. E, sobretudo, gente, eletronegatividade não se aplica a gás nobre. Se a eletronegatividade não se aplica a gás nobre, a afinidade eletrônica também não vai se aplicar. Então a gente não pode considerar essa variação para gases nobres. Então o hélio ele está fora dessa ideia. Quem vai liberar mais energia quando ganhar os elétrons são os elementos da família 7A. Com isso, a parte de ligações químicas agora para vocês vai ficar muito fácil. Tem que lembrar, as propriedades, elas dependem do raio. Se a gente souber o raio, a gente sabe as outras propriedades. Então, na verdade, as propriedades elas são essenciais e elas são fáceis. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like aí, porque isso ajuda bastante o canal. Um abraço grande e vamos para o próximo vídeo. Valeu!